A palavra dieta, diminuir carboidratos e açúcar. Então vamos lá, a palavra dieta, muitas vezes ela traz o quê? Ela traz uma sensação muito ruim, muito pesada, né? Então, ou seja, a palavra dieta, para muitas pessoas, ela soa o quê? Passar fome, não é isso? Comer pouco, comer pouco que eu falo, ficar comendo um pouquinho igual um passarinho, colocar pouquinho no prato, né? Então, ou seja, ó, tirar coisas gostosas. Tem muita gente que acha que tem essa crença que achar que você não, quando você come de forma saudável, você não come comida gostosa, né? Que a comida gostosa são só comidas ruins. Mas eu vou te explicar como que você consegue fazer isso aqui, tá? Ó, passar fome, sacrifício. Muita gente fala, nossa, a palavra dieta me traz assim, uma sensação de sacrifício, sabe? De dor, de compulsão alimentar, de ansiedade. Muita gente que começa a comer muito pouco, começa a ficar o quê? Mais ansioso, começa a despertar aquelas compulsões alimentares, ou seja, contar calorias, não é? Pesar comida, ficar colocando calorias dentro de aplicativo. Então, ou seja, e aí vem um grande engano da parada aqui, porque quando você pensa em dieta, você já associa a esse tipo de coisa. Passar fome, comer pouco, sacrifício, deixar de comer coisas gostosas, pesar comida, que é um saco fazer isso. Então quando você pensa nisso, você fala, cara, não vou fazer dieta. Não vou mesmo. Então, ou seja, é algo que faz você sofrer só de pensar. E aí você fica imaginando, caramba, claro que eu não vou fazer isso. Ninguém gosta de sofrer. E aí o ponto que eu trago para você aqui é o seguinte, que a palavra dieta é uma coisa que eu nem gosto de usar. Porque dieta tem começo, meio e fim. E toda vez que você para, ou seja, começa, e tem o meio e tem o fim. E no fim da dieta, você faz o quê? Você volta a engordar tudo novamente. Não é assim? Então, o conceito novo que eu trago para você, que os meus alunos já sabem aqui, é um conceito diferente de olhar para o alimento. Né? Então, a gente entende que está fazendo você engordar, ganhar peso, ganhar barriga, principalmente agora depois de 40 anos, não é a quantidade de comida que você está comendo. Longe disso, tem gente que come muito pouco e está muito acima do peso. Tem gente que come igual um passarinho, coloca um pouquinho no prato, mas tem uma barriga enorme. Ou seja, o que está fazendo você ganhar barriga e engordar não é a quantidade, mas sim a qualidade do alimento. Então, um conceito novo que eu trago aqui para você, talvez você nunca escutou falar, que são trocas inteligentes. Ou seja, substituições. Pegar aqueles alimentos que são muito inflamatórios, que estão cheios principalmente de açúcar, cheios de sódio, excesso de sódio, ou seja, alimentos realmente processados, alimentos que vão fazer não só você engordar, mas vão travar o seu metabolismo, alimentos que estão cheios de açúcar, e quando eu falo açúcar, gente, estou falando aquela pior tipo de açúcar que existe, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? E depois existem alimentos que são alimentos saudáveis, são aqueles alimentos que vão te ajudar a emagrecer, vão te ajudar a ganhar massa muscular, vão te ajudar a melhorar a flacidez, vão te ajudar a melhorar a celulite, vão te ajudar a melhorar a saúde da sua pele, o seu cabelo e por aí vai. Então, ou seja, o que você precisa fazer não é parar de comer. É isso que vem o engano da galera. Até porque se você parar de comer, você fica com fome. E ninguém consegue controlar a fome, porque a fome é o quê? É um sentimento, é uma sensação fisiológica. É necessário sentir fome. Da mesma forma que é necessário ir no banheiro. Da mesma forma que é necessário dormir. Então, ou seja, a fome é necessária. Então você não consegue e nem pode ficar lutando contra a fome. Então, o conceito novo que eu trago para você é simplesmente fazer o quê? Trocas inteligentes, tá? E aí eu trago para você aqui alguns alimentos que eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre alimentos. Mas eu quero trazer, eu trago aqui 4 alimentos que bem provável você está comendo e está achando que está mandando bem pra caramba. É tipo aqueles alimentos que eu chamo de falsos saudáveis. Ou seja, todo mundo na internet fala que são saudáveis, você escuta falar o tempo todo que são saudáveis, mas no fundo, não são saudáveis. E é bem provável que você está comendo um monte desses alimentos aí. Por isso que você não consegue emagrecer. Por isso cada vez mais fica mais difícil perder a barriga. Porque esses alimentos estão o tempo todo fazendo parte da sua dieta, do seu dia a dia aí, tá? Então, um alimento que é clássico aí, né? Tem nada mais clássico do que esse, que é o famoso trocar o pão pela tapioca.
né? Muita gente fez o quê? Ah, o pão faz mal, o pão engorda, o pão faz isso, o pão faz aquilo, e as pessoas falaram lá atrás de uma tal de tapioca. Mas a tapioca é mais saudável. Então todo mundo parou de comer pão e todo mundo passou, ou uma grande parte das pessoas, passaram a comer tapioca, achando que essa troca seria uma troca inteligente. Gente, tapioca é um dos alimentos mais enganadores que existem. Dos piores alimentos para quem está precisando emagrecer. A tapioca só tem uma diferença entre a tapioca e o pão, e a farinha, né, a farinha branca que faz o pão. A única diferença é que ela não tem glúten, mais nada. Mas a tapioca é de longe um alimento saudável. Ela pode ser até benéfico para quem está saudável. Para uma pessoa que não precisa perder peso, uma pessoa saudável, ela tem um poder de processar melhor esse tipo de carboidrato. Agora, pegar uma pessoa que está precisando emagrecer, que está querendo perder barriga, está no processo de emagrecimento, incluir a tapioca é um tiro no pé. Por que a tapioca ela é de longe um alimento saudável para quem está no processo de emagrecimento? Porque cada processo de emagrecimento, ou seja, cada fase do emagrecimento, existe alguns tipos de alimentos. Então, quando você está iniciando o seu processo de emagrecimento, você precisa principalmente, não é só ficar contando, olhando para as calorias. Você precisa tirar os alimentos que estão inflamando o seu corpo. Porque mesmo que você coma de forma saudável, mas ainda inclua alimentos, principalmente alimentos de alto índice glicêmico, alimentos que vão jogar muito açúcar para dentro do seu corpo, você bloqueia o seu metabolismo. E aí que você não entende, caramba, eu faço tudo certinho, mas não consigo emagrecer. E aí, só para você ter uma ideia, se você comer, o comum do todo dia do brasileiro aí é comer 2 pãezinhos no café da manhã, não é assim? De manhã é bem comum aí comer 2 pãezinhos, esse pãozinho francês, ninguém come um pão, normalmente um adulto aí come 2 pãezinhos, não é assim? Cada pãozinho desse tem, sem juntar esses 2 pães, vai dar mais ou menos aí 100 gramas, né? 2 pãezinhos dá 100 gramas, gente, isso aí vai dar umas 30 gramas de carboidrato. Se você troca esses dois pãezinhos por 100 gramas de tapioca, você vai estar consumindo também aí mais ou menos 40 gramas de carboidrato. Então, ou seja, você troca uma coisa pela outra. Mas, tio Ed, me falaram que a tapioca é saudável. Ela não tem glúten. Mas para quem precisa emagrecer, ela tem as mesmas coisas ruins que tem um pão. Primeiro, o pão tem o quê, gente? Não tem nada de saudável, a verdade é essa. Eu sei que todo mundo adora um pãozinho, mas eu estou aqui para falar para você que o pão não tem nada de saudável. Tá bom? Ah, tio Ed, o meu avô comia pão lá atrás. O pão que ele comia não é o mesmo pão de hoje. É isso que você não entende. Ele viveu em outro momento, em outra história. Ele não fez parte dessa geração onde as pessoas comem muito ali no processado. Tá? Então o que acontece? Um pãozinho que você está comendo, esse pão tem o quê? É um alimento com muitas calorias, mas chamamos isso de calorias vazias. Todo alimento que tem muitas calorias, como o pão, como a tapioca, são alimentos que levam muitas calorias e pouco nutriente. Não tem nada pior que um carboidrato que traga poucos minerais, pouca vitamina, nada de proteína, nada de gorduras boas. Ou seja, você come muitas calorias, mas não nutre o seu corpo. Ou seja, você enche a sua barriga, mas não realmente cuida do seu organismo. É só encher o saco, você está jogando qualquer coisa para dentro do seu corpo. Então, quando você troca o pão pela tapioca, não é uma coisa inteligente. Então, o que você pode fazer em relação a isso? Olha que doideira. Para de comer esse pão, para de comer essa tapioca. Coloca no teu café da manhã. Tio Ed, mas o que eu posso comer no café da manhã para trocar o pão pela tapioca? Se você está no processo de emagrecimento. Tá? Você pode fazer o quê? Se você colocar 3 ovos, você sabe quanto de carboidrato tem um ovo? É quase nada. É 0,6. Ou seja, quando você coloca 3 ovos, você está tirando aquelas 60 gramas de carboidrato que tinha ali 2 pães, ou 40 que tinha ali, por exemplo, a tapioca, por 0 de carboidrato. Olha que doideira isso! E se você sabe que aquilo que está fazendo você engordar hoje é principalmente o excesso de carboidrato. Carboidrato, tudo que você come, que tem muito carboidrato, principalmente esse carboidrato vazio, ou seja, sem nutrientes, ele faz o quê? O teu corpo converte esse carboidrato em glicose. Essa glicose, ela em excesso no seu corpo, ela é acumulada em forma de gordura.
Então você precisa entender que você, se está comendo excesso de carboidrato, está comendo excesso de energia. Excesso de energia é convertida em gordura. O teu corpo não pega gordura e coloca na sua barriga. O seu corpo pega essa glicose, ou seja, esse açúcar do pão, esse açúcar da tapioca, converte ele em glicose para você utilizar. Mas como você não utiliza isso, porque você come isso em excesso, ele converte isso em gordura e coloca não só na sua barriga, mas também lá na sua gordura visceral, aquela gordura que está dentro, entre os órgãos. Aí você come isso o dia todo, achando que está mandando bem pra caramba. Mas, tio Ed, eu vou comer então um pãozinho integral, vou colocar um pãozinho integral. Vai ter um pouquinho mais de fibras, ainda continua sendo um alimento com calorias vazias. Então vai comer ali 2, 3 ovos, você está colocando proteínas para dentro, gorduras boas, pouquíssimo, baixo carboidrato e você fica saciado. E aí que vem a parada, que é legal. Quando você come muito alimento que tem pouco nutriente, como o pão, como a tapioca, ou seja, é um alimento de alto índice glicêmico, ou seja, vai fazer a tua insulina ficar alta o tempo todo, e toda vez que você come algum alimento que faz a tua insulina ficar alta o tempo todo, você fica com a sensação de fome o tempo todo. É por isso que você não sente a sensação de estar saciado o tempo todo com fome. Você come, 2 horas depois está com fome de novo, porque aquilo que você está colocando não está nutrindo o seu corpo. E o seu corpo ele fica mandando sinais para você, falando, cara, coloca alguma coisa que vai nutrir meu corpo. E você não sabe disso e continua colocando alimentos de alto índice glicêmico. E aí o grande ponto é que além de tudo isso, isso vai fazer você engordar muito. E aí, estou falando aqui da tapioca e do pão. Beleza, tio Ed, eu posso comer isso de forma eventual? Pô, claro que sim. Se você já tá magro, está com uma pessoa saudável, você já passou pela fase de desinflamação, não tem nenhum problema de forma eventual você estar comendo alguma coisa como essa. Sem terrorismo em relação a isso. Mas nessa fase inicial, se você quer emagrecer, se você está colocando pão e tapioca, é um tiro no pé na sua dieta. Beleza? Outra coisa também que as pessoas fazem que erram muito também é em relação à Coca-Cola. Né? Tem aí a galera que gosta de beber Coca-Cola. Pra você ter uma ideia, eu já não bebo Coca-Cola há mais de 25 anos, tá? Por que eu não bebo Coca-Cola? Porque acontece que quando a pessoa bebe, todo mundo sabe que Coca-Cola tá cheio de açúcar. E as pessoas trocam a Coca-Cola pela Coca-Cola zero. Ou seja, bem, eu vou tomar uma zero ou vou tomar uma sem açúcar, né? Ou seja, tá tudo bem. Se eu não quero engordar, eu vou lá e troco a Coca pela Coca zero. Se eu não quero engordar, então eu vou trocar a Coca normal pela Coca Light ou a Coca sem calorias. O problema é que quando você troca a Coca normal por uma Coca zero ou uma Coca Light, uma Coca sem calorias, você não está consumindo o açúcar, desse açúcar que você conhece. Você está consumindo uma outra coisa muito perigosa, né? Que é um adoçante artificial, que é o aspartame. Aspartame, gente, agora, a organização, não sei se você tem acompanhado isso, a Organização Mundial da Saúde falou agora recentemente, saiu uma nota sobre isso, esse adoçante artificial está associado a câncer. É isso que você escutou mesmo. Esse adoçante que é colocado em refrigerante, a maioria dos refrigerantes tem aspartame, e esse adoçante artificial está, hoje, estudos estão mostrando que ele está associado a câncer. E aí você vai lá e toma essa coquinha light. Aí você não consegue entender o que está acontecendo com o seu corpo. Entende? Sem dizer também que isso vai oxidar pra caramba o seu organismo. Mas estou falando aqui em questão de emagrecimento. Então, muito cuidado com isso. Porque de onde que você acha que vem o doce, o gosto doce da Coca-Cola Zero? Da onde que vem isso? Vem do adoçante. Você acha que, como que aquilo vai ficar doce? Tem que ter um adoçante ali. E aí, para eles economizarem, eles colocam o pior adoçante que tem. Não colocam um adoçante natural, porque ele é caro. Eles vão colocar o quê? O pior adoçante que tem. E o pior adoçante que tem, um deles é o aspartame. Aspartame, gente, é artificial e está associado a câncer. Então, muito cuidado com isso. Aí você começa a entender algumas coisas que você vem cometendo no seu dia a dia que estão derrubando não só o seu emagrecimento, mas também a tua saúde, tá? E aí, como que você pode fazer? Tio Ed, beleza, mas o que eu posso tomar, o que eu posso trocar, né? Eu deixo de beber Coca-Cola, é uma coisa que eu gosto. Você vai ter que tomar, por exemplo, coisas que vão te ajudar no processo de emagrecimento. Aí você pode consumir água com gás, com um pouquinho de limão e gelo. Gente, é uma delícia. Inclusive, dá aquela sensação de você estar bebendo refrigerante. Então faça isso, tá?
Ou seja, você vai substituir a sua Coca Zero, a sua coquinha que você bebe todo dia, se você está precisando emagrecer, por água com gás com limão. É formidável. Tem vitamina C, vai te ajudar, vai hidratar o seu corpo e é sensacional, é um super alimento aí, tá? Outra coisa que a galera erra muito aqui, um terceiro alimento que é muito comum no dia a dia aí dos brasileiros, né? É a famosa granola, né? Todo mundo achando bem, nossa, a granola é saudável, a granola vai me ajudar, a granola é nutritiva. Gente do céu, vamos abrir os olhos, essa granola que você compra no mercado está cheia de xarope, está cheia de açúcar. Essa granola que você compra no mercado não é saudável. A não ser que você compre uma granola muito cara e você olhe no rótulo dela. 99% dessa granola que você compra no mercado, ela tá doce. Por que ela tá doce? Porque ela tem xarope, tá cheio de açúcar. E aí, tio Ed, caramba, ferrou então, eu como granola todo dia. Você vai fazer a sua granolinha, meu amigo. Não vai comprar essa no mercado tá cheio de açúcar, porque você precisa emagrecer. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma granola artesanal. Você mesmo vai fazer. Você vai comprar as unidades. Vai lá e compra, por exemplo, lasquinha de coco desidratado, sabe, sem açúcar, para dar um gostinho ali. Você vai comprar nozes, vai comprar castanhas e você mesmo vai fazer seu mix. Você mesmo vai fazer a sua granola. Agora, se você precisa emagrecer, está consumindo essa granola no mercado aí, sinto muito dizer, mas isso vai ser um tiro no seu pé porque está cheio de açúcar, tá? E aí vem um outro alimento aqui que é clássico. Inclusive eu falei hoje aqui, né? Hoje eu consumi um alimento aqui hoje em casa, hoje de manhã, quebrei o jejum com esse alimento. E aí muita gente precisa entender que é uma coisa que é um erro muito comum, que é em relação às frutas. Muita gente acredita assim, tem um pensamento que é, fruta é saudável, então eu vou comer muito, quanto mais melhor, não é assim? Bem, fruta é saudável, é nutritivo, vitaminas, minerais. Bem, quanto mais eu comer, mais minerais, mais vitaminas eu vou ter. As pessoas têm esse pensamento. O problema é que a fruta, ela sim pode ser saudável. Portanto, a grande maioria das frutas estão cheias de frutose. Frutose é o açúcar da fruta. E existem algumas frutas que têm muito mais açúcar. Então, se você está no processo de emagrecimento e você está comendo frutas com um teor altíssimo de açúcar, isso não ajuda você a emagrecer. Não ajuda a emagrecer. E aí muita gente fala, por exemplo, deu exemplo hoje, quer ver algo que as pessoas erram muito? A pessoa quer emagrecer, está com uma barriga enorme, está acima do peso, muitas vezes com resistência à insulina, muitas vezes já diabética, essa pessoa tem que tirar o açúcar. Ela tem que tirar o açúcar, não é parar, ou melhor, não é reduzir, é tirar o açúcar. E aí vem aquela pessoa que fala assim de manhã, tio Ed, eu tenho que comer uma digestão. Se eu não comer uma mão, eu não vou para o banheiro fazer o número 2. Não, é claro, não estou fazendo terrorismo aqui. Simplesmente estou falando para você, se você precisa emagrecer, entrar com uma mão nessa fase inicial de desinflamar o seu corpo, não vai te ajudar. E aí, o que você pode substituir? Uma mão, para vocês terem uma ideia, você pode substituir uma mão pelo abacate. O abacate, gente, vocês têm ideia? O abacate tem 6 vezes mais fibras que uma mão. O abacate tem 6 vezes mais fibras que uma mamão. Então, se você hoje come mamão para você melhorar a sua digestão, para você ir no banheiro porque está cheio de fibras, mas precisa emagrecer, pelo amor de Deus, troca esse mamãozinho para um alimento muito mais saudável que, além de não ter, ou melhor, além de ter muito mais fibras que vai te ajudar ainda mais, você melhorar a sua digestão, ele está com pouquíssimo açúcar, tá? Então, ou seja, o mamão tem 8 vezes mais açúcar que o abacate. O abacate praticamente quase não tem açúcar. Então, ou seja, é uma fruta com pouco açúcar. Ou seja, é uma fruta com baixo teor de açúcar. Então, olha que doideira isso. O que eu estou falando para vocês é que para cada fase do emagrecimento, existe um tipo de alimento. Então, se você está numa fase inicial de desinflamar o seu organismo, alguns alimentos vão bloquear o seu emagrecimento, vão te atrapalhar a perder barriga, vão te atrapalhar a emagrecer. Por quê? Porque você não sabe. Porque você está aí perdido na internet achando que tudo que as pessoas falam vai te ajudar. Mas não é assim, galera. Não é assim, entendeu? Então hoje o que eu trago para vocês aqui é uma consciência que você não precisa parar de comer. Vocês prestaram atenção? Que ninguém falou aqui, eu te dei aqui dicas de como você
pode fazer substituições inteligentes. Eu podia ficar o dia todo falando sobre isso aqui, tá? Dicas inteligentes sem parar de comer, caramba. Ninguém está falando de parar de comer, ninguém está falando de passar fome. Simplesmente entender que cada alimento existe uma composição diferente, ou seja, ou no caso, mais açúcar ou menos açúcar, e ele não é hora de entrar na sua fase inicial. Se você quer emagrecer, você precisa principalmente olhar para os alimentos com pouco açúcar. É assim, tão simples quanto isso. E não passar fome, e não ficar contando calorias, pesando comida. Tem gente que até consegue emagrecer fazendo isso, mas na minha opinião, isso não é sustentável. Passar fome não é sustentável, contar calorias muitas vezes não é sustentável, ficar andando com balança debaixo do braço, isso é difícil pra caramba. Isso pode funcionar para atletas, pessoas comuns, sai de casa para trabalhar, coloca o filho na escola, tem que chegar à noite, dar banho nas crianças, fazer comida, limpar a casa. Agora tem que ficar, toda vez que vai comer, ficar contando calorias, pesando comida de verdade. Você acha isso sustentável? Por quanto tempo você vai conseguir pesar tudo que você come? Inclusive, se você comer alguma coisinha e você não pesou, você ferrou com a tua dieta. Então você tem que pesar 100% daquilo que você come. Tô fora, não é isso que eu prego aqui. Eu prego aqui uma alimentação mais flexível, sabe? Sem sacrifício, sem nada disso, tá? Até porque a gente já vive num mundo meio maluco, né? E você ficar sofrendo porque você não pode comer isso, não pode comer aquilo, comendo pouco, nada disso, tá? E aí, você fala assim, tio Ed, mas essa tua estratégia de trocas inteligentes, ela ajuda a emagrecer de verdade? Todos esses alunos que você vê aqui na internet, todos esses meus alunos, eles não ficam contando calorias e pesando comida. Eles fazem o quê? Trocas inteligentes. Eles comem muito. Deixa eu mostrar aqui, eu vou até chamar aqui esse homem aqui. Será que ele tá por aqui já? Quero convidar uma pessoa, deixa eu mostrar aqui a foto dele, gente. Olha pra isso. Olha essa foto, eu postei aqui no meu Instagram. Olha que doideira. Se eu falar que essa pessoa, deixa eu até apagar a luz aqui, ó, pra vocês verem. Você acha que essa pessoa aqui, ela passou fome para chegar nesse corpo aqui? Olha aqui, esse aqui é o Michel. Dá uma olhada. O Michel estava assim. Ele vai contar um pouco dessa história. Acho que ele está por aqui já. Ele chegou nesse corpo, gente, 41 anos. Olha para esse shape. Vou até chegar aqui mais perto para vocês verem. Eu tenho outro. Deixa eu colocar nessa câmera aqui também. Dá uma olhada. Vou chamar o Michel aqui para mostrar. Ele vai contar para você como que foi feito esse processo. Que ele emagreceu, se eu não me engano, foram 16 quilos desse corpo para esse corpo aqui. Se eu não me engano, foram 8 quilos. E daqui para esse corpo aqui, mais 8 quilos. E hoje ele tá assim. Essa foto aqui é uma foto que ele postou na comunidade, né, recentemente. E eu falei, Michel, que shape é esse, malandro? E hoje eu convidei ele para estar aqui para bater um papo e te explicar, caramba, como que a gente faz isso? As pessoas querem saber como a gente consegue emagrecer comendo. Tá? Deixa eu ver se ele tá por aqui. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, professor. Tá tudo certo aqui. Galera ao vivo aqui, né? Vamos ver se a gente consegue chamar o professor aqui. Ei, o homem aí, rapaz. Fala aí, tio Ed. Tamo junto. Fala, pessoal. Boa tarde. Michel. Para todos aí. Ó, deixa eu contar essa história. Deixa eu contar essa história dessa foto aqui. Tio Ed, só rapidinho, tá? O som, como é que tá? Tá legal aí? Tá ótimo, tá ótimo. Pô, Você tá me escutando, né? Deixa eu contar, Michel, deixa eu contar a história dessa foto aqui. O Michel, a gente tem um grupo fechado no Facebook, né? Lá a nossa comunidade fechada. Aí o Michel mandou essa foto, eu falei, Michel, eu não acredito nisso. Ele falou assim, tio Ed, eu vou te contar o que aconteceu. Dessa foto aqui, ó, eu não sabia dessa... Quando eu te conheci, na verdade, você consegue contar um pouco disso. Aí você falou, tio Ed, olha... O passo a passo eu iniciei quando eu estava com esse corpo aqui, né? Isso. E a gente vai contar o que você fez, Michel, exatamente, porque você, cara, é pai, é uma pessoa comum, não é atleta, é uma professor, correria o dia inteiro, escola. Aquela correria doida, você vai se apresentar, vai falar. Qual que a gente fez? Qual foi o passo a passo para você sair desse corpo aqui? Gente, olha o shape do menino, olha essa barriga. Olha essa definição. E aí, vou contar um pouquinho para a gente também, você como professor, né? Vamos ajudar essa rapaziada aí, né? Vai ver, de repente, desbloquear algumas crenças limitantes em relação à alimentação, em relação também
exercício físico. Olha, meu querido, olha, muito obrigado pela sua presença aqui, satisfação de verdade estar conversando com você aqui. Se apresenta aí, onde que você mora, quantos anos você tem, qual que é a tua profissão, fala um pouquinho de você. Então, pessoal, boa tarde. Primeiro, dizer que estou muito feliz de estar aqui com o tio Ed. O tio Ed já tinha me convidado já lá atrás, assim, só que a minha correria é muito grande, né? Porque eu sou professor, trabalho em escola pública, professor de geografia, aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá? Na capital mesmo. Tenho 40 anos de idade, mês que vem estou fazendo 41 anos de idade. Aí, então, o que que acontece, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer o tio Ed, né? Acabei conhecendo, acho que como grande parte dos colegas, né, do pessoal que chega até você, tio Ed, eu acho que é pela internet, né? A questão das redes sociais hoje em dia, né? Até porque o Instagram ele fica ouvindo tudo que a gente fala, né? Qualquer queixa nossa, parece que o Instagram daqui a pouco eles começam a replicar várias páginas, né? Várias pessoas, assim, dentro daquela linha que a gente vem, assim, pensando, né? Coisas, né? E no meu caso, né, não foi muito diferente, né? Na verdade, a minha busca pelo programa, né, por te conhecer, porque na verdade o que acontece? Eu entrei em abril do, do ano passado, né? Foi abril, né? Foi abril, né? Abril. Só que eu te conheço bem antes já, te conheço de outubro de 22, né? Bem antes. Eu não sei se você lembra, mas assim, eu sempre fui seu fã. Então, assim, sempre que tinha live, eu tava em todas as lives do Tio Ed. Todas, 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 todas. Então, assim, aí eu tava agora ouvindo você falar, eu falei, caramba, que saudade. Eu fiquei, parece que passou um filme dentro da minha cabeça. Abre um parênteses aí, guarda aí que você vai falar. Olha que doideira. E hoje você está aqui, né? Isso. Mas a pergunta que eu quero falar, a pergunta que eu quero falar para você é que quando você estava como seguidor, né? Estava Ah, acompanhando o nosso trabalho aqui, passou pela tua cabeça que isso aqui era tudo mentira, que era Photoshop. Porque quando você mostra uma foto dessa aqui, de uma pessoa com 40 anos, eu acredito, de verdade, muita gente em casa tá falando assim, cara, esse cara tá sendo pago para falar isso. Esse cara tá de sacanagem, isso aqui é Photoshop, isso aqui é. Como é que é? montagem. É montagem. Deixa eu apagar aqui a luz aqui pra galera ver, ó. É montagem. E aí, quando você estava como seguidora, eu sempre postei aqui as fotos, né, dos alunos que Sim. autorizam, né, obviamente, mas passou pela tua cabeça que isso aqui era mentira, que não era verdade. Tio Ed, eu sou, como eu trabalho na área de educação, eu sou um cara muito crítico em relação a tudo, né? Dou aula né, da disciplina humana, né? E a disciplina humana tem muito essa coisa, né? E eu sempre fui um cara muito, muito, muito crítico. Então, tudo que eu ouço, eu gosto de pesquisar bastante. Acho que é por isso que eu demorei tanto para poder entrar no seu programa. Falei, não, eu vou ficar ouvindo tudo que esse cara fala. E realmente, eu estava lá todo dia, que geralmente você faz as lives a partir das 19 horas. Eu estava lá direto, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Só que eu ouvia você e ouvia também outros também. Só que assim, você acabava me passando uma coisa que eu achava, não, o que esse cara está falando realmente é verdade. Porque eu fazia algumas pesquisas. Você sempre estava falando aí dos alimentos que inflamam o corpo, né? Que a galera tem aquela coisa, não vai poder comer nada e tal. Não, não é isso, mas tem todo aquele processo até poder comer aquilo que você falou. Primeiro a gente vai desinflamar o corpo para depois poder comer, pô. Pô, o cara tá com uma pança enorme, tá com o cara já tá com o corpo todo inflamado. É óbvio que você vai ter que passar, né, um período se abstendo para depois você voltar a comer. Então eu sempre fui um cara muito crítico. E você é um cara, pô, de 46, né? 47 já? 46, né? 47, né? Já fez? Vai fazer 47, fazer Vai 47 agora. fazer 47 anos. Aí eu olhava assim, e falava, não, o corpo desse cara não tem hormônio. Porque eu sou um cara muito. Porque eu sou um cara muito assim. Não que eu seja contra o hormônio. Eu acho assim, se for uma indicação clínica, uma indicação médica, você vai realmente fazer. Mas é aquilo que você sempre fala, existem formas naturais de você aumentar a sua texto, de você melhorar. Primeiro você tem que ajustar o sono, primeiro você vai ajustar a sua alimentação. Aí, feito isso, não deu resultado, aí você vai procurar, né, um médico lá. Aliás, o médico que for sério, ele já vai falar isso daí com você, ele não vai chegar destacando hormônio.
Então eu olhava para você e comparava com os outros e falava, não, esse cara aí, o que ele fala realmente é de verdade. Realmente esse cara aí é de verdade. Então, cara, eu quero, pô, realmente fazer parte do que esse cara tá falando. Só que aí o que aconteceu? Caramba, quando eu estava me planejando para entrar numa turma em janeiro, eu tive aquela coisa infeliz de quebrar a minha mão, um osso da mão, chamado escafoide. Aí, cara, eu fiquei assim 3 meses com gesso. Cara, era uma coisa assim absurda. Eu já te acompanhava assim um tempão, tava lutando para poder perder peso, perder principalmente barriga. Porque assim, eu te procurei foi mais por uma questão mesmo estética. Vou confessar aqui, comigo não tem esse negócio de ficar. Mentira, que tem pessoas que podem falar assim, não, vou procurar tio Ed, questão de qualidade de vida e tal. Não. Primeiro, na minha vida, o que chegou foi a questão de estética. Porque assim, a gente quer se ver bonito também, né? Eu, pô, Sem tenho dúvida. uma filha, eu sou professor, então eu quero estar também bem ali, né? Apresentável, né? Para minha família e para o meu público também. Então, uma questão também estética, não tem nenhum problema com isso. Então, só que lógico, depois, juntamente com isso, vieram outras coisas também, que foi a questão da saúde e que acaba virando um estilo de vida. Hoje, para mim, virou um estilo de vida. Eu não consigo, assim, parar e nem pretendo parar, porque como virou estilo de vida já é parte de mim, então, para mim, é uma coisa, assim, super tranquila. Então, eu estava no momento que eu estava pesando aí 86 quilos, tá? Essa foto aqui está com quantos Essa quilos? daí, Você então, está com o essa copo na mão. foto aí, devia estar com uns 80, eu acho que até mais, essa foto aí, entendeu? Mas quando eu te conheci, quando eu já comecei a tentar botar em prática, mesmo não entrando, né, mesmo não estando dentro ainda, eu tava com 86 quando eu te conheci. Mas nessa foto aí eu acho que eu tinha até mais, Hum. entendeu? Aí o Dessa, que. dessa foto aqui, Michel, ó, dessa foto para essa foto aqui, você perdeu quantos quilos aqui? Então, dessa foto para aí, que foi Mais ou menos. essa aí para aí, deve ter perdido uns 8 quilos. 8 Uns 8 quilos, né? quilos E mais aí, ou e menos. aí você, Só, aí você entrou no. só botando em prática o que eu ouvia da live. Só que assim, só que eu fazia muita coisa errada. E mesmo assim, às vezes já dava, que era uma coisa da alimentação nobre. Por exemplo, essa questão das trocas eu já comecei a fazer antes. E tinha a questão do jejum, que em algumas lives você fala, e eu comecei a fazer. Só que eu quebrava tudo errado, eu fazia tudo errado, eu comia banana com aveia e mel, quebrava jejum comendo dessa forma, aí o pico de insulina ia lá para cima, era uma loucura só, entendeu? Mas, mesmo Aí, assim, quando você está em jejum, você está comendo menos, sentindo um déficit calórico, acabava dando, entre aspas, total. certo. Aí você entrou no programa assim, Isso, né? isso. Você tava com essa foto aqui. Aqui pra cá já tinha um mega de um resultado, né? Perdeu 8 quilos É, dessa, só com. só com live. Só que eu ainda fazia muita coisa errada, porque, por exemplo, você conhece o Engenhão, né? A galera aí que Uhum. futebol, a galera isso aí deve conhecer, né? Botafogo, Engenhão. Uhum. Galera que não é nada aqui do Rio. Cara, eu levantava, pergunta à minha esposa, eu levantava 4 horas da manhã, Fred. Aí eu ia caminhando até um Engenhão, tomava uma cápsula de cafeína, pra ficar elétrico, uma cápsula de cafeína. Eu corri durante uma semana inteira. Eu dava de 2 a 3 voltas no Engenhão igual um maluco. Tomava cafeína. A minha esposa tá até aí, muito louco. Ela lembra dessa fase. Velho, eu corri igual doido. Uma semana, dava 2, 3 voltas, direto, correndo. Chegou no final da semana, só dor na perna, minha perna doendo, que eu não aguentava nem andar direito, tanto ácido lático, de tanta coisa. Aí, quer saber quantos quilos eu perdi? Nada. Eu falei, que é isso? O que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado. Eu falei, meu Deus, que loucura, tô correndo um engenhão inteiro. 2, 3 voltas, tomando cafeína, 4 horas da manhã. Porque como eu estava em casa de licença, o que acontecia? Tava com giz, só que tinha alguns momentos que eu precisava tirar o giz para poder fazer os exames de imagem para ver como tava. Aí, essas épocas, assim, eu pegava, né, botava uma tala e falava, vamos embora, vou fazer alguma coisa, porque eu já estava fazendo questão da alimentação nobre, mais ou menos, né? E o jejum tentava quebrava tudo errado, que não acabava não adiantando nada, o efeito do jejum. Aí eu
fazia isso, corria igual maluco, corria igual doido, engenhão. Eu falei, pô, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu falei, cara, eu tenho que entrar agora. Agora acho que é o momento de eu entrar nesse programa, porque esse cara dá dica, mas o ouro tá dentro do programa. Eu falei, esse cara tá escondendo alguma coisa. Já assisti todas as lives, já estudei, já pesquisei, mas esse cara não revela o ouro. Eu falava, Não, e é o muito ouro doido, né? Porque tá em algum lugar. o que você está falando é um erro muito comum, né? As pessoas se matarem de treinar e não ter resultado. Isso é muito comum, principalmente depois dos 40 anos. Então, É. e aí a gente entende um pouquinho, a gente fala bastante do metabolismo, o que acontece, enfim. Isso lá no programa a gente fala sobre isso. Mas você perdeu quantos quilos dentro do programa? Então, aí o programa eu cheguei com 76, 77. Aí atualmente, fico variando ali entre 70 e 71. Entendeu? Você perdeu quantos Mais ou menos. quilos no programa? Então foram de 6 a 7 quilos no Mas programa. Mas em só oito que semanas, em 8 em 8 semanas, semanas, você perdeu, em 8 semanas você perdeu quantos quilos? pô, a gente fez aquela medição eu devo ter perdido uns 5 quilos, aquela primeira medição lá que você faz ali no final. Só que é aquilo que eu conversei com você. O que aconteceu? Eu fiquei com gesso 3 meses, Uhum. né? Aí meu osso não colou. Aí o médico falou, Michel, você vai ter que operar. Aí foi uma dor para mim, né? Que eu falei, caramba, eu vou ter que operar meu braço, mas caramba, eu já tô acompanhando o Tiago, já tô para entrar na turma, como é que vai ser isso? Aí eu ia entrar numa turma antes que foi a turma 6, se não me engano, acho que eu sou da turma 7 ou 6. Eu sei que eu ia entrar numa turma antes. Aí eu acabei não entrando justamente por causa dessa minha cirurgia. Tava tudo esquematizado, mas eu falei assim, pô, não. Cara, eu vou entrar depois, nem que seja para eu ficar ouvindo, para eu tentar fazer, porque eu via que a Rafa passava, de forma, né, que a gente conseguisse fazer. Aí eu falei, cara, eu vou entrar, mas eu vou entrar ali dentro assim mesmo depois da minha cirurgia, porque eu fui liberado depois, mas eu não podia praticar atividade da forma como eu podia. Então, o que eu fazia? Dentro do programa, eu focava mais, assim, na forma como a Rafa passava, e mais no perna, exercício de perna e tudo, e eu aprendi, né, o ouro que você guarda ali, que era a questão da nossa zona verde. Que quem entrar, tá ouvindo aí, você fala, por que é essa zona verde? Eu aprendi. E sem falar, cara, que as lives que tem ali, cara, aquilo ali, quando eu escutei, bicho, aquilo ali para mim foi assim, foi o meu divisor de águas. Eu falei, caramba, é aqui que eu tô errando. É aqui que eu tô fazendo errado. Porque assim, eu já tinha disciplina para fazer. Aí eu falei, caramba, então, pô, tô errando justamente aqui. Aí no programa foi que eu teve aquele start e eu consegui ajustar aquilo que faltava. Porque eu sempre ouvia você falar, você precisa de ativar o seu metabolismo, Uhum. né? Essa é uma frase Uhum. que você tem que ativar, fazer exercícios que ativem. Aí você falava uma coisa que era muito assim, ah, quando você treina, o seu corpo não sabe onde você está. Se você está numa academia de musculação, se você está em casa, na verdade, teu corpo, mas ele vai responder aquele estímulo que você der para ele. Eu ficava assim, caramba, meu corpo não sabe onde que eu tô. Que papo é esse de ativar o metabolismo? Aí que eu fui entender, cara, lá dentro do programa. Aí eu sempre, assim, acordava, minha esposa tá aqui, ela sabe. Cara, acordava aí, como eu ainda acordo até hoje, né? 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para fazer esse treinozinho de 12, 15 minutos. É impressionante como esse treino mudou a minha vida e eu comecei a perceber que meu corpo estava mudando. Eu falei, cara, não é possível. Pô, então quer dizer que o lance não tá ir para academia, ficar na academia mais de 2 horas, igual um maluco puxando peso? Falei, será que não que isso não seja importante, né? Porque são várias fases. Né? Mas eu falei, caramba, será que a situação não está na academia o tempo todo? Eu falei, pô, para mim vai ser ótimo, porque eu sou professor. Não tenho tempo de estar numa academia e perder longos tempos com treino. Pô, mas existe um treino que eu posso fazer só 10, 15 minutos e vai ter resultado? Né? Existe um jeito de comer certo que vai me trazer resultado? Eu falei, pô, é isso daí mesmo que eu quero. Obedeci, né? Porque tem que obedecer, né? Tem que seguir a regra, tem que saber o que está ali e confiar. Então eu confiei. Então essa confiança me trouxe essa qualidade de vida que eu tenho hoje e que eu tento manter, né? O Uhum. tempo inteiro, com uma Então, consciência, e tento vender isso também de alguma forma, né? Com a minha vida, né? Eu sou professor, trabalho com educação e tento o tempo todo estar estimulando meus alunos também. com certeza, você é um grande exemplo, né? A gente conversa sempre aqui
Mas me fala, deixa a galera entender assim, o que que exatamente, vamos tentar, tem aqui 30 pessoas nessa live, vamos abrir essa caixa, né, essa caixa de segredos aí. O que que você fazia de errado? Porque você estava tentando já. Sim. Você estava tentando lá atrás e foi, gente do céu, o que que eu estou fazendo de errado? Que bicho, eu estou dando duas voltas, né, correndo em volta do engenhão, acordo, tomo pré-treino, acordo de madrugada, vou treinar, mas a bendita da barriga não sai. O que que você está fazendo de errado que você hoje fala assim, tio Ed, era essa parada? Cara, o principal foram assim três coisas. Foi a questão da alimentação. A alimentação para mim foi um divisor de águas. Logo aquelas lives ali de abertura, aquelas duas lives ali são fantásticas, cara. Fantástica mesmo aquelas lives. Então, acho que a alimentação, como você falou dos alimentos nobres, tem trocas que a gente faz que não faz sentido nenhum. E são coisas que as pessoas não entendem, né? Quando a gente passa a adotar um estilo de vida, elas acham estranho, né? Mas, assim, continuo comendo. Tanto é que na escola, às vezes, é muito engraçado. Assim, eu mesmo faço a minha comida, né? Mas a escola tem lá a comida que ela dá lá para os alunos e tal. Só que o que eu faço? O dia que tem carne, né? Que é uma proteína maravilhosa, eu vou lá e pego. Então, eu como a minha marmita que eu levo, e como também a carne da escola também. Falou, opa, se tem proteína aqui, eu tô dentro. Entendeu? Então a questão da alimentação, eu acho que é assim essencial, cara. Não adianta você treinar igual um doido e tudo, não sei o que, e não comer certo. Assim, essa questão você tem que comer certo. Não adianta trocar Coca-Cola por Coca Zero. Você não. Tem a questão que você falou. Você tem a questão do açúcar. Você não vai estar comendo aquele açúcar, né? Ali de mesa, tudo, mas tem coisas ali que são tóxicos, são produtos químicos ali que vai inflamar seu corpo. Então, não adianta isso daí. Não adianta. Por mais que as pessoas achem polêmico isso, mas é a verdade, né? Então tem que falar a verdade. A questão do sono É, também. é mexer na coca, né? Sempre da coquinha da pessoa, incomoda, né? Muita gente. Gente, ó, eu tirei a coca tem uns 20 anos Uhum. da minha vida. Mas até então eu bebia muita Coca-Cola, eu não sabia disso. Hoje eu venho aqui falar isso, Michel, porque me fez um bem tão grande isso. Mas eu não tirei porque, eu vou tirar porque alguém falou. Não, eu vi uma vez um vídeo antigo e fui estudar sobre. Então eu falei, a partir daí, eu falei, gente do céu, o que está acontecendo aqui? Eu estou consumindo isso todos os dias. Ah, Peraí. E ali eu tirei três coisas da minha vida, há 20 anos. Não tem, deve ter isso foi em 2000, não tem 20 anos, uns 15 anos atrás. Eu dava uhum. aula, eu dava aula de personal com uma aluna lá em Dublin. Eu não entendia nada de alimentação, nada. Eu dava aula para ela, morei na Irlanda durante um período. Eu dava aula numa academia e ela tinha tido câncer, essa minha aluna, sabe? Ela estava naquele processo de precisava comer alimentos mais saudáveis e ela ficava me perguntando, eu dando aula para ela, ela me perguntando, tio Ed, na época não era tio Ed, ainda era Ed, o que você fala em relação aos alimentos? Eu precisava comer de forma mais saudável e tal. E eu falei, cara, não sei nada sobre isso. Isso começou a me incomodar Não, muito, entende? E a não, partir daquele momento ali, virou a chave na minha cabeça. Eu comecei a estudar muito, enfim, fiz pós-graduação de nutrição esportiva, entre outros. Mas e ali eu falei, quando eu entendi o que alguns alimentos estavam fazendo na minha vida, eu abri mão, cara. Eu tirei completamente. Então, eu tirei a Coca-Cola, tirei o açúcar e tirei também o sorvete, sorvete. há 15 anos atrás. Sorvete. Sorvete, esses em pote, né, que você compra grandes, assim, muita gordura, Vegetariano. muita gordura trans. Então, aí quando eu fui estudar a fundo cada alimento, esses foram os primeiros três que eu tirei há 15 anos atrás. Mas, enfim, estamos falando de você aqui hoje. Aí as pessoas não entendem. Por exemplo, hoje, se eu quiser, eu posso comprar uma coca e eu posso beber, porque no meu metabolismo não vai causar dano algum. Eu posso beber. Exatamente, exatamente isso. Hoje a tua capacidade de lidar com isso é muito maior. Você vai pegar aquele açúcar e vai utilizar, inclusive, no teu treino. Meu treino É isso. vai entrar no músculo, né? O tal do glicogênio, né? Vou Uhum. usar de boa. Então, eu posso tomar, posso comer uma tapioca tranquilo, posso comer o meu pãozinho. É aquilo que eu falo. Eu posso, porque eu já atingi um nível que eu posso fazer isso. Só que por conta, né, de ter um estilo de vida, eu opto, porque para mim não faz assim, diferença assim, essas coisas. Então, para mim, não tem. Eu já entendo um pouco de composição de alimentos. Como é que você estava falando? Como é que eu vou querer ingerir uma coisa que não me traz, não tem assim, nutrientes, calorias vazias?
Então, mas enfim, né? Mas se eu quisesse fazer, eu poderia fazer de boa. Então teve a questão É, também. sem terrorismo em relação aos alimentos, né? O que eu falo, no processo de cura, não tem exceções. Sim, É igual você vai no médico, o médico fala assim, ó, Michel, você vai ter que tomar aqui esse antibiótico por 10 dias. Cara, é por 10 dias você vai tomar isso, entendeu? Você não vai tomar por 3, por 4. Você não vai negociar no processo de cura. Então, quando você está nesse processo de desinflamação, quanto mais você ficar negociando, se sabotando, menos você vai ficar inflamado. Vai demorar muito mais tempo, ou talvez nem desinflame o seu corpo. Então, a gente precisa desinflamar esse metabolismo para que ele realmente fique reprogramado para o quê? Tá utilizando essa gordura, que você vai tomar, sei lá, comer uma coisa, uma besteira fim de semana, e ele é, utilize isso sem é inflamar o seu porque tem organismo. um aniversário ou outro. Porque é o que eu falo, poxa, meu amigo, você é meu amigo. Se você me convidar, eu não vou deixar de ir na sua casa, tomar um vinhozinho com você, comer um pedacinho de Uma bolo. honra tomar cerveja. É, o tio Ed adora uma cervejinha aí, né? Mas, enfim. E outra coisa também que me ajudou muito é a questão do sono, regular essa questão do sono. E a questão de ser mais grato, tio Ed, sabe? A Deus. Não parece, não, a gente, são dos pilares que você ensina, a questão de a gente meditar, da gratidão. Aí tem gente que gosta de passear com o cachorro, caminhar, mas eu não. Eu levanto todo dia cedo, acordo e peço a minha Alexa para ela tocar uma música para mim, sabe? Ei, que Eu legal. faço isso, acordo cedo, abro minha janela aqui da sala e falo, Alexa, toca tal música. Aí eu fico ali quietinho. Às Fala que vezes, música que é. Fiquei curioso agora. não, eu escuto muita música gospel, assim, Eu entendeu? também. Escuto música gospel, que leva aquela dimensão de Deus. Gosto de samba também, pagode. Pagode e gospel, fico nisso Como um daí. bom carioca. É, mas o pagode é mais para poder me animar, tô lá com meus alunos, na escola, tô indo pro trabalho. Mas de manhã cedo eu gosto de tocar assim, alguns gospels, assim, que eu acho bem, bem legal, assim. Aí coloco de manhã cedo, olho pela minha janela, agradeço a Deus pelo dia, agradeço a Deus pelo meu trabalho. E é impressionante como isso me mudou, porque assim, você fala muito da questão do cortisol. Cara, cortisol é uma praga. Como isso faz a gente acumular coisas aqui na nossa região central, né? Na nossa barriga mesmo, né? Cortisol elevado, a gente acumula muita coisa aqui. E eu percebi quando eu comecei a fazer essas coisas, equilibrar o sono, né? Ser mais grato pela minha vida e comer melhor, cara, começou a acontecer muita coisa, assim. Então, acho que esses pontos aí foram importantes, até porque, assim, dentro do programa, eu conseguia fazer atividade, mas como eu falei, não conseguia fazer tanto por causa da minha mão. Mas eu fazia. Nem que fosse exercício repetido, que eu pudesse fazer, eu estava sempre lá fazendo. Estava sempre lá fazendo do meu jeito, repetir o polichinelo, voltar a fazer a fundo, fazendo não sei o que, estava lá fazendo. Fazia minha ponte, que dava para fazer, é, fazia lá, né? Baixava lá, fazia agachamento, estava lá fazendo o que eu podia, mas estava lá me alimentando bem, tendo gratidão a Deus, cuidando dos meus níveis de estresse, cortisol. Aí lá na minha escola, acho que até um pessoal aqui que entrou aqui. O pessoal até me zoou, falou assim, pô, tu é zen pra caramba, cara. Pô, zen budista, não sei o quê. Porque eu entendi, tio Ed, assim, que nós temos que controlar o estresse. Cara, hoje em dia as pessoas têm que entender, está tudo interligado. Caramba, não é só alimento, não é só exercício físico, não é só academia. A pessoa tem que compreender isso. Caramba, é alimentação, é sono, é buscar alguma coisa, Deus, sei lá, quem é da missa vai na missa, quem é do terreiro vai no terreiro. Não sei, você tem que buscar alguma coisa. Então a Tá pessoa conectado. tem que buscar isso, você tem que cuidar do seu estresse, tem que cuidar da sua família, tem que se reservar um tempo. É tudo um conjunto. E no programa você passa sempre isso pra gente. Entendeu? Não adianta a pessoa só cuidar de uma área e achar que ela vai, eu vou alcançar. Não vai, não vai, entendeu? Então o programa ele me ensinou muito isso. Entendeu? O programa me ensinou muito isso. E aquilo que eu falo, acho que todo mundo tem um tempo, né? Eu quebrei a minha mão, né? Entrei no programa mesmo assim. Aí pensei que fosse liberar 3 meses, não fui. Aí fiquei mais 3 meses, 6 meses. Mas, cara, eu sempre via lá, vibrava, né? Todos os programas, acho que minha turma era da turma do Francisco da Beck. Fiquei muito feliz, cara, quando eu vi a Beck ali, quando eu vi principalmente Francisco. Cara, eu vi aquele cara ali, falei, pô, que exemplo. É, Bicho, um que homem exemplo.
60 anos, aí agora tu pega um Marcão também, um cara que é um exemplo também para mim. O cara aí 59 anos, tu pega uma Valéria. Bicho, eu olho todo dia para aqueles caras ali dentro da comunidade. Cara, eu não posso desistir, eu não tenho o direito de desistir, eu não posso. Eu não posso, É porque isso. esses caras têm uma história linda. Eu falei, eu não tenho o direito de desistir. Como é que pode, cara? Um cara de 59 anos, uma disposição toda. Como é que pode? Um Francisco? Eu falava assim, pô, não, cara, eu sou um exemplo da minha vida, eu quero isso também. Então, eu acho que o programa também é legal porque ele cria essa comunidade. Nós não estamos só, né? E você vai vendo os espelhos, você vai se espelhando. Vai mirando, vai vendo os outros exemplos e vai caminhando. E você é um exemplo também. Pô, o cara vai bater 47, essa massa muscular toda. Ela fala assim, pô, o pai tá on. Eu vejo sua esposa é a Rafaela, fala, pô, o pai e a mãe estão on. Eu O falo, tio tá on, o tio tá on. E eu aí, falo, pô, essa esses dois parada, estão voando. Pô, tava lá essa agora parada da lá na comunidade, Bahia, Morro de São Paulo, fazendo atividade física nas férias. Não é isso paro. aí. Não tenho direito. Michel, essa parada talvez seja uma das coisas mais importantes, entendeu? Você citou duas coisas aqui, que é a questão do cortisol. O cortisol ele derruba qualquer pilar. Mesmo que você treine, você se alimente bem, mesmo que você durma bem, mesmo que você faça jejum, enfim, pensa nos pilares para aumentar a tua saúde. Cara, se tem uma coisa que pode derrubar você, é o cortisol. Entende? Então, ou seja, cuidar desse cara, fazer um gerenciamento do teu estresse, é uma coisa extremamente importante. Hoje é negligenciado, ninguém sabe disso. O, esse excesso de cortisol é tão ruim quanto excesso de insulina. É os dois brigando ali, são duas coisas ruins, os dois são benéficos, mas em excesso, os dois causam um estrago no seu organismo, entende? E aí a gente tem que estar de olho nisso o tempo todo, porque esse estresse, se ele estiver muito alto, você não vai conseguir fazer nada, você não vai dormir direito, você não vai treinar, você não vai se alimentar direito. E aí, dar uma atenção especial para esse cara, como você falou, é muito importante, né? E criar algumas atitudes no teu dia a dia, e você parece uma coisa tão boba, mas, cara, acordar de manhã, ser grata a Deus, sabe? Abrir tua janela e falar, meu Deus, obrigado por esse dia, estar vivo com a minha família, para o meu alimento. Gente, isso, quanto mais você agradece, mais o Papai do Céu te ajuda. Essa é a parada, agradecer, isso tem um poder muito forte, entende? E a gente faz isso todos os dias. Então, isso faz parte do ritual. Aí você trouxe outra coisa muito bacana, que é a questão da comunidade. De você estar perto de pessoas que estão levando você para cima. Porque o que acontece? Olha o que você falou, pô, eu tenho lá, tem gente lá com 60 anos, gente com 59 anos, tem o pessoal sarado, o pessoal com corpão, o pessoal voando. Mas por que você tem esse olhar? Porque você está olhando para pessoas como essas. Porque você está no meio dessas pessoas. As pessoas ao seu redor, elas vão ditar muitas vezes como você vai ser. E se você não perceber isso, você muitas vezes é levado por uma onda sabe, de pessoas que estão à sua volta, que muitas vezes as pessoas não estão nem aí para a saúde. E você também, sem querer, acaba sendo contaminado com isso, quando você percebe que você está tendo os mesmos hábitos que aquelas pessoas que não olham para a saúde, entende? E hoje não é comum, depois dos 40 anos, até com esse corpo que você está aqui hoje, entende? Não é comum olhar para a saúde, não é comum você ter uma barriga definida, um corpo mais bonito. Hoje é comum, depois dos 40 anos, estar diabético, barrigudo, acima do peso. Eu Isso é comum. E você não é comum. Nós não somos comuns, sempre entende? falava isso com a minha esposa. Falei, caramba, eu lembro que aí eu te conheci, eu tinha 39, né? Tava pra fazer 40. Eu falei, caraca, eu falei, cara. Teve um dia que ela fez uma história lá e passou, a gente estava numa piscina. Aí eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu não aceito, isso não posso estar acabado, 40, porque esse realmente é o discurso que você está falando. As pessoas parecem que se entregam, né? Assim, não, depois de 40 é isso daí Ó, mesmo. Eu tenho. me responde aqui. Quantas pessoas, óbvio, se eu estou falando, eu não sei o meio que você vive hoje, né? A gente está aqui junto já há quase um ano, você criou esse estilo de vida, né? Então você hoje está assim, ou seja, já tem mais de um ano, né, que a gente está junto, então você já adotou um estilo de vida e hoje está melhor, está construindo cada vez mais um corpo mais bonito. Que é exatamente o estilo de vida que a gente prega aqui, não é emagrecer e engordar novamente. Não, desde que você se mantenha nesse padrão, nesse estilo de vida, a tendência é sempre Sim, estar mais bonitão aí.
E aí me fala uma coisa, quantas pessoas com 40 anos você conhece que tem um shape desse aqui? Poucos, assim, porque tem aqueles que são, assim, tipo, Não, geneticamente, né? não, eu tô falando pessoas que você, no teu meio, no São teu dia a mais dia, é difíceis. difícil. É muito difícil. Então, você é uma exceção, né? Então você E se torna uma exceção no engraçado, meio das pessoas, e as pessoas ficam incomodadas muitas vezes com isso, tá? sim, com certeza. É engraçado, assim, porque quem convive comigo sabe, assim, eu, inicialmente, aquilo que eu te falei, foi uma busca, mas virou estilo de vida. Hoje, vou te ser sincero, assim, eu nem, assim, fico pensando muito nisso. Ah, que tem o corpo tal, shape tal. Sabe por quê? Assim, porque o meu estilo de vida, eu sei que isso daí vem como consequência. Entendeu? Exato. Vem como consequência, porque hoje em dia eu me preocupo assim de verdade, com outras coisas assim além, entendeu? Em ter qualidade de vida e viver muito. Só que para isso eu sei que eu preciso de construir a massa muscular. O que eu fizer isso hoje vai estar lá, vai ter reflexo lá no meu futuro. Então é o que eu brinco até com a minha esposa, né? Que ela fala, que não sei o que você que ela falava do início, não, porque você é vaidosa. Não, realmente. Vou mentir, não, entrei por isso. Só que assim, o programa ele mudou tanto a minha mente, a maneira de ver a vida, o mundo, que hoje eu penso mais no estilo de vida, assim, a saúde, uma vida assim plena para poder viver o máximo que eu puder, para poder ver a minha filha crescer, entendeu? Para poder brincar com ela, para poder ser um cara ativo no meu trabalho. Eu dou aula para várias crianças assim, então eu quero estar forte, quero estar vivo, eu quero estar com energia para eles, sabe? Eu quero estar vivo. Eu não quero, sabe, ficar reclamando da vida, porque tá difícil, porque tá não sei o que. Não. Então, esse estilo de vida, ele me trouxe isso. Aí, como consequência, eu ganhei também um corpo bonito. Mas é isso, entendeu, Tio Ed? Exatamente. É um olhar para o processo, né? Você fez o processo todo tão bem que você hoje adotou isso Sim, e aí o começo existe. É isso que as pessoas muitas vezes perdem, Michel. Só para a gente já começar a caminhar aqui para o final dessa live, que você falou uma coisa muito bacana. A gente podia ficar aqui horas, né? sim, Porque esse papo é muito gostoso. Mas você falou uma coisa muito bacana que é hoje você não se esforça para fazer o que você faz não, hoje. Porque não. isso já é hábito, isso é uma rotina. Então, o corpo gosta de rotina, gosta de fazer exatamente as mesmas Sim, coisas. No início, quando você não tem esses hábitos ainda, você precisa adotar esses hábitos. Você precisa pegar isso e colocar no seu dia a dia. E na fase inicial, vai ser um pouco mais difícil sim, mesmo. Pô, você vai mudar de vida, você vai fazer algo diferente. E só tem resultados diferentes se você fizer algo diferente. Não tem como ter os mesmos resultados. Né? Resultados diferentes não é a mesma coisa. E aí, muitas vezes, as pessoas se perdem nesse processo. Porque talvez esse processo de adotar um novo estilo de vida vai depender muito da sua entrega, da sua intensidade, mas principalmente da tua frequência, da sua constância. Né? Talvez demora quanto tempo? 2 semanas? Não, um mês, um pouco mais, 3 meses, 6 meses. Esse é um processo que a gente tem que adotar. Você não vai adotar um estilo, um hábito do nada. E muitas vezes você precisa repetir esse hábito. Hoje eu sim. estava fazendo uma mentoria com um aluno aqui, né? E eu falei assim, ele falou, tio Ed, meu sono tá ruim pra caramba, tal. Tá, tô fazendo tudo certinho, tô tendo resultado, mas meu sono não melhora. Eu falei, olha, você tá fazendo uma higiene do sono? Tá cuidando do teu sono? Tá fazendo aquilo que a gente pede lá no programa? Ficou assim e tal. E falou assim, olha, faz isso aqui. No começo pode parecer difícil. No começo vai ser difícil você adotar esse novo estilo de vida. Esses pequenos hábitos. Mas você precisa repetir. É na repetição que o seu corpo aprende. É igual, né, professor? Igual na escola, né? Sim. Você está repetindo todo dia. Qual que é o que o professor mais faz? Repetir. Repetir as mesmas coisas, né? Então a gente não pode ter medo de repetir, de falar, de explicar. E as pessoas também não têm que ter coisas, bloqueios com repetição. É fazer naquele primeiro momento, mesmo sem saber se aquilo vai dar certo. Então você precisa ter um método, um passo a passo, e você segue aquele passo a passo. Adotou aquele novo estilo, vai chegar um momento que vai ficar tudo leve, vai chegar a ficar tudo fácil. E vai, eu costumo dizer sempre aqui, vai ficar tão fácil emagrecer, vai ficar tão fácil ficar com a barriga definida, vai ficar tão fácil você ter saúde, que depois você não tem sofrimento, é tudo muito solto, é muito simples, né? É uma vida simples e solta. Isso eu acho que isso que é qualidade de vida, né? Sim, é. É você, quando você atinge esse patamar,
E, pô, tem a liberdade de tomar uma cerveja no fim de semana, tem a liberdade de comer uma besteira, tem a liberdade de fazer isso, mas ao mesmo tempo tem muita saúde, muita energia, muita disposição, namora, vai brincar, pula com os filhos, sai correndo, faz isso. Cara, eu acho que isso é qualidade de Sim, vida. com certeza. E é isso que as pessoas precisam de entender, né? Hum, Que quando hum. é estilo de vida, cara, é estilo de vida. Você é aquilo, virou parte de você. Então o processo se torna que começou lá atrás, difícil, é, dói às vezes, doloroso, tem que ter um pouquinho de disciplina assim no início e tal. Mas depois vira estilo de vida. Virou estilo de vida, já era. Entendeu? Já era, aí fica tudo fica mais fácil. Ô, Tudo. Michel, dá três dicas aqui pra galera. O que que você falava assim? Falava assim, para você sair, você é um cara, você é um exemplo vivo, né? Olha para isso. Olha aqui, galera. O que você tivesse que colocar isso em 3 passos? Eu nunca fiz isso aqui, tá? Em live. Mas você é um cara muito instruído aqui. O que você fala assim, Tiver 3 coisas que a pessoa que está em casa precisa fazer, tá? Daquilo que você aprendeu, enfim, daquilo que você está aqui com a gente um ano e pouco, deve fazer, porque muita gente está assim, tá? Tem muita gente com 40 anos que está assim. O que essa pessoa deve fazer? 3 coisas que essa pessoa deve fazer para sair desse corpo aqui para esse corpo aqui, ó. Meter uma barriga dessa aqui, ó. Daí, fala É, 3 dicas para a gente fechar essa live com coisas chave de ouro. as fundamentais. Alimentação, treino certo, treino correto. Não adianta você treinar de qualquer maneira, como eu corri, igual maluco, dando volta no engenhão. Treinar certo e cuidar do estresse, controle do estresse. São essas 3 dicas que eu coloco aí pro pessoal. Entendeu? Tá? Eu acho que isso aí são coisas fundamentais. Comer certo, treinar certo e controle do estresse. Show de bola, é isso aí. Não tem erro, né? É só seguir esse passo a passo aí. E agora saber exatamente o que fazer, né? Já sei os pilares. E agora, o que é um treino certo? O que eu preciso evitar e fazer mais dias? Quais são os alimentos que me inflamam? Mas isso é assim, todo dia aqui no Instagram eu passo aqui várias dicas, cara. É, Todo dia tem dica falando isso aqui. Se a pessoa dá uma anotado. mexida. É o que eu a dica do pessoal, anote. Eu tinha o meu caderninho aqui, anotava tudo, tio Ed. Eu tava em todas as suas lives. E é engraçado que eu sempre que você tava falando, eu ficava, não, vou fazer alguma pergunta, que ele vai ver, ele vai responder. Mas você quase nunca respondia. Porque eu te perguntava ali, que é live, aquela coisa corrida, todo mundo falando, né? Não, é que a gente segue aqui, ó, um roteirinho aqui, Roteirinho, né? entendeu? Eu E falava, aí, às vezes, não. uns tópicos, né, para você ir lembrando das coisas, e às vezes você É, for ler aqui, às vezes você atrapalha eu aqui no tento, raciocínio. eu falo, não, cara, é muita gente ele falando, ele tem o roteiro dele também, tem que seguir tudo. Mas eu ficava, cara, toda live que você tava, eu tava lá. 7 horas, tava lá anotando tudo. Pô, é alimento nobre, o que que ele tá falando? Ah, abacate. Ah, coco, ômega 3. Ah, ele toma 3. Aí eu ficava vendo como que você quebrava o seu jejum. Aí ele faz isso, ele tá falando que quebrou o jejum assim. Ai, aquilo eu ficava curioso. Eu ficava, porra, por que que ele tá fazendo isso? Jejum ele quebra assim? Pô, ele come só isso? Ah, ele treina isso. Eu ficava vendo direto. Eu entrava lá na página do Sarado, aí eu ficava vendo os treinos. Você, a Rafa treinando, você lá e o pessoal lá mais velho treinando, a Ana, aquele pessoal que você coloca para fazer aqueles treinos. Eu ficava olhando, aí eu ficava tentando imitar, né? Ah, pô, eles fazem. Ficava Estou tipo, esperando ah, você aqui agora, para fazer um treino juntos. vambora. Combinar na praia, em algum lugar aí, vai ser massa, vai ser massa. Bora, bora, bora. Eu ficava olhando, ficava, porra, esses caras. Meu querido, olha, muitíssimo obrigado, cara. Pô, você é um cara gente boíssima. A gente já conversa um tempão, né? Já tentou É, marcar essa live lá atrás, e não deu, enfim. Mas olha, muito obrigado pelo seu tempo aqui, tá? De bater esse papo aqui. Isso é tão bacana porque faz parte da nossa história, né? Você faz parte da nossa história. Porque o programa tem já 2 anos, né? Desde a turma 1, a gente vai para a turma 9 já. Então, ou seja, já são, enfim, muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas aqui. E é legal quando a gente escuta isso, né? Porque o que me faz de verdade hoje continuar é isso, cara. É isso que é gostoso, entendeu? De estar aqui todo dia batendo um papo, conversando com vocês. Porque eu sei o quanto, Michel, eu passei por isso dentro da minha casa, comigo também, com os meus alunos, eu sei o quanto que isso pode, cara, te dar uma super saúde, bicho. Entende? Eu queria tanto, Michel, que as pessoas tivessem a saúde que você tem hoje com 40 anos, mas a pessoa
não pode ter isso. Ela tem, você não pode dar isso para ela, na verdade. Ela tem que conquistar, cara. Tem certas coisas que ela não compra, certas coisas você não consegue dar para ninguém. Saúde, energia, disposição, corpo, massa muscular, densidade óssea, ou seja, isso você tem que conquistar. Mais que você tenha dinheiro, você não compra saúde. Você pode ter dinheiro para pagar o melhor médico do mundo, mas o médico não te dá saúde. O médico trata a tua doença. Tratar a doença não é cuidar da saúde. Cuidar da saúde é o que a gente fala aqui sempre aqui, é aumentar aí esse nível, né, de intensidade nesses 5 principais pilares. Treino do jeito certo, alimentação anti-inflamatória, alimentos nobres, o que você acabou de falar também em relação ao gerenciamento do estresse, né? Cuidar do teu estresse. Depois, por último, o sono. E depois a gente faz aqui o nosso jejumzinho, né? Deu uma travadinha. É. Meu querido, olha, muito obrigado. Você quer deixar a última palavra aqui para a rapaziada? Não, só agradecer mesmo, tio Ed, equipe aí, pessoal. Pô, vocês são top demais, agradeço demais. Se Deus quiser, a gente vai continuar junto aí nesse estilo de vida que é fantástico. E falar pro pessoal aí que está assistindo. Pessoal, escutem a live, anotem. E quando abrir a próxima turma, entre. Esse cara aí, ele sabe o que ele está falando. Tá? Nunca, é assim, às vezes a gente tenta fazer por nós mesmos, né? Eu tentei durante muito tempo, mas chega um momento que a gente precisa de um mentor. E o tio Ed é um cara de verdade, ele tá aí. Quando abrir a próxima turma, fiquem ligados e entrem, tá? É sucesso. Vai ser incrível. É isso, agora a gente vai combinar um dia de fazer um treino juntos. Bora? Você mora aqui no Rio, aqui vai ser uma honra Bora. receber você aqui ou a gente combinar em algum lugar Oxe, aí. Tá bom, meu querido? Fique com Deus. Abraço aí para tua obrigado. esposa, para tua filha também, para tua família. Fique com Deus aí. Vamos se encontrar com certeza. Vamos mandar uma mensagem encher teu saco para a gente se encontrar. Vamos sim, com certeza. Valeu. Obrigado, tio Ed. Tchau, tchau. Agradeço. De bom. Obrigado, meu.